Começou. Então, meus queridos, como prometido, né? Hoje, sexta-feira, um dia bem bacana, para a gente estar fazendo uma live para revolucionar a vida de vocês. E aí, nós combinamos, eu e a Dani, né? Uma amiga muito querida, que tem uma experiência muito grande em vendas. E ela se propôs estar aqui com a gente para dividir um pouquinho a respeito desse universo das vendas, né? Esse universo maravilhoso. E esse universo das vendas vai servir tanto para quem trabalha com vendas de objetos, como para quem é terapeuta, assim como eu, para quem é advogado, assim como quem é um engenheiro, para quem é uma dona de casa ou para quem é uma criança. Então, essa live vai abranger um universo infinito. Então, eu gostaria, se alguém puder me dar um joinha para mim saber se estão ouvindo, se está tudo ok, para a gente começar. Estou louca para ouvir a Dani falando, que ela vai trazer um monte de coisas assim para gente. Né? A Pamela já está conectada, já tem mais gente conectados, porque é um movimento assim maravilhoso que nós queremos estar sendo uma contribuição para todos vocês. Atrasou ali uns minutinhos, porque a gente estava ali nos bastidores, né, Dani? Querendo trazer tanta coisa que a gente quer compartilhar com vocês. E já dizendo para vocês assim, ó, esse aplicativo, a gente está se divertindo com ele. Não é que a gente domine, né, Dani? Mas a gente está se divertindo. E para ser de uma forma muito natural e muito leve, porque quando é leve, é divertido. E quando é divertido, a gente atrai as pessoas. Então, é dessa forma, com total vulnerabilidade, vulneráveis, tanto eu como a Dani, sendo uma contribuição de muito amor. Então, eu vou começar me apresentando para aqueles que não me conhecem. Eu sou a Fernanda da Rosa Necker, sou terapeuta, sou advogada, sou palestrante, dou alguns cursos, né? E estou nessa jornada do saber. E o saber tem que ser um complemento com tudo, né? Então a gente não se prende só numa coisa, a gente se prende em várias coisas. E nós estamos nessa jornada com algumas parcerias. E aí a Dani, que eu quero que ela se apresente agora e fale um pouco para vocês, ela vai falar sobre o universo das vendas e vai começar se apresentando. Pode ser, Dani? Pode ser. Então, Fer, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a oportunidade de estar me deixando participar contigo, né, deste momento, e me sinto muito honrada, né, com esse convite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Corso, eu sou formada em marketing pela UX, também tenho uma pós em gestão de pessoas também pela UX, né, e eu trabalho com vendas há 22 anos. Eu sempre trabalhei com vendas no paralelo, né? Eu iniciei vendendo a partir dos meus 14 anos, quando eu sofri um acidente de carro naquela ocasião e eu precisava ter uma renda extra, né? Para conseguir fazer uma plástica, que era um dos meus sonhos na ocasião. Uhum. Então, eu trabalhei sempre, tive essa experiência sempre no paralelo, e mais ou menos agora, uns 6 anos, também iniciei uma atividade no tradicional com vendas. Hoje eu trabalho também na Universidade de Caxias do Sul, no setor comercial, trabalho vendendo sonhos, porque lá eu trabalho com a venda dos cursos de pós-graduação. E também, há mais ou menos uns 3 anos, eu estou trabalhando com a Rinode, né? Desenvolvo o trabalho da Rinode, trabalhando com a venda direta também dos produtos e também com a criação de equipes. Essa minha experiência é bem interessante, porque eu sempre trabalhei no paralelo com as vendas diretas. Então, eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês, e também a minha experiência profissional de hoje, do tradicional, também vai ser uma contribuição bem legal. Só para colocar aqui que tem a Fabiola que está dando uma boa noite para gente, a Paola dando uma boa noite também, a Aline também está dando boa noite, né? Então, tem várias pessoas que estão conectadas com a gente, e
e bem curiosas, né? A Pamela, de Novo Hamburgo, também está aqui e está aqui assistindo a live. E o que eu observo das pessoas que estão acompanhando? São pessoas que trabalham com vendas, tá? Então, eu acho que é bem bacana porque o pessoal vai poder aproveitar bastante. Quem quiser fazer perguntas, aproveite, assim, porque é um mundo, um universo, né, Dani, onde foi colocado algumas crenças que é difícil, que não é possível, que nem todo mundo nasceu para vendas, né? E eu gostaria que tu desvendasse isso, tirasse essa roupagem, né? Para as pessoas verem que é leve, que é fácil, que é divertido, que é possível, que a gente pode alavancar a carreira da gente como profissional, no emocional. Então, eu queria que tu começasse essa live, agora que tu já te apresentou, dando pra gente uma dica de sucesso nas vendas. É possível isso? Sim, é possível. Para mim dar uma dica, eu penso que a principal dica que eu daria é o relacionamento. As pessoas se relacionarem com seus clientes, com as pessoas, né? Fazer amizade. A gente não precisa ser um vendedor, a gente precisa ser um amigo. Porque quando você é um amigo do seu cliente, a partir dali você conhece o cliente, você tira aquela barreira, né, do vendedor, porque ninguém gosta que as pessoas vendam, né, para gente. A gente gosta de muitas vezes tirar uma dúvida ou chegar, né, e ser levado para o melhor produto, o melhor serviço. Então, eu acho que a primeira dica que eu digo é se relacionar. Se relacione muito bem com as pessoas, deixe as pessoas sentirem confiança em você, seja um amigo das pessoas e possivelmente você vai ter muitos clientes e vai ter muito sucesso com vendas. Então, isso pelo que eu entendi, eu não posso ver a pessoa só como um número. Só como um número. Eu estou vendo ela só para vender. Eu não vejo ela como uma pessoa. Então, quando eu não olho para a pessoa mesmo, quando eu não enxergo ela e eu só estou interessada em fazer a venda e não estou interessada em ouvir a pessoa, isso pode prejudicar a minha venda, então. Pode prejudicar, sim. Porque o que acontece? As pessoas, elas precisam se sentir confiantes. A gente precisa ouvir, a gente precisa conversar com as pessoas, deixar com que elas se sintam mais à vontade. Então, quanto mais amigo a gente for dos clientes, né, mais a gente vai conseguir chegar mais perto do que eles procuram, do que eles precisam. Uhum. Entendi. Então eu tenho que aprender a ouvir. Ouvir. Falar, mas aprender a ouvir. Isso. Porque se eu não ouvir, eu não vou saber o que o meu cliente quer. Então, na realidade, quando eu não escuto. Quando a gente olha para o cliente só muitas vezes com aquele lado de vou vender para mim ter uma comissão boa, vou vender para mim atingir minhas metas, automaticamente a gente acaba enxergando a cliente como um número. Isso não é legal. A gente precisa suprir a necessidade do cliente. A gente precisa fazer com que ele se sinta à vontade, com que que a gente seja a primeira pessoa que ele lembre no momento que ele precisar de algum serviço ou de algum produto, né? A gente precisa ser lembrado. E para a gente ser lembrado, a gente precisa ter um bom relacionamento com ele, precisa ouvir ele, né? Para que ele possa, muitas vezes, estar expressando o que ele deseja, qual é o motivo que ele vai ter para estar, muitas vezes, adquirindo um produto ou um serviço. Falando em ouvir, então, eu vou colocar aqui que a Maria Luísa Cardoso está mandando uma boa noite, a Eliane Medeiros está mandando uma boa noite, a Nice do Rio de Janeiro está mandando uma boa noite, né? Então, assim, são pessoas queridas, né, que estão aqui nos ouvindo. Então, veja o quanto é importante, meus amores, escutar. Essa dica da Dani, ela vale ouro, né? Porque se eu só ficar colocando, falando e não ouvindo, eu vou me tornar chato e repetitivo. Quando eu escutar, eu vou conseguir entender o que ele está
querendo. Então, isso tem um pouco, Dani, daquilo de ouvir além das palavras que são ditas, Dani. Como é que é isso? Explica para nós isso aí, Dani. Porque eu te digo uma coisa, mas na realidade eu estou precisando de outra. Como é que é isso? Isso, a gente, muitas vezes, esse ouvir além das palavras, muitas vezes, quando a gente é um bom, a gente precisa ouvir e observar também, né? O vendedor, ele tem que ter essa visão bem ampla, porque muitas vezes, na observação, tu consegue direcionar, ou até mesmo fazer com que, mostrar com que, talvez, o benefício que determinado produto ou serviço traria para essa pessoa. Então, muitas vezes, na observação, tu consegue fazer um melhor direcionamento. Às vezes, a pessoa transmite falando algo, mas bem no inconsciente, ou muitas vezes nas ações, ou até mesmo na expressão corporal, muitas vezes ela está te mostrando que ela precisa de outra coisa. Então, é bem interessante tu ter essa observação bem ampla também e ouvir, né? Ter essa observação bem ampla para tu poder ter um melhor, conseguir dar o teu melhor, né? Então, eu tenho, além de ouvir, eu preciso olhar, perceber nos gestos, nos movimentos corporais, o que está acontecendo. Tu poderia dar mais uma dica para a gente do relacionamento com o cliente? Como é que eu tenho que tratar esse cliente? Tu falou um pouco já, né? Mas como, além disso, né, de eu tratar bem o cliente, se eu ofereço um produto para o cliente, tá? Porque, por exemplo, eu vou querer te vender essa agenda aqui e você, naquele momento, diz, hoje eu não posso. Como é que é isso de eu estar em contato com ele depois, para continuar o relacionamento com ele? Eu vou oferecer uma vez e não ofereço mais? Eu vou oferecer e ficar com a cara fechada porque ele não quis comprar? Quando na realidade eu nem sei o que aconteceu, como é que eu devo proceder esse contato com o cliente? Você está se referindo se ele te dizer um não, isso? Se ele me disser um não, ou assim, eu mostrei o produto, mas o produto naquele momento não era o desejo, né? Eu não escutei ele, que nem tu disse, eu preciso escutar. Eu ofereci uma coisa porque eu não conhecia ele. E daí eu começo a conversar e percebo, né, que de repente outra coisa se encaixaria mais. Como é que é isso? Como deve ser o meu comportamento como um vendedor quando eu recebo um não, ou quando a pessoa diz que não tem tempo para me ouvir naquele momento, ou quando ela diz que meu produto é muito caro? Como é que eu vou agir? Em primeiro, eu acho que a primeira dica que eu daria é que a gente não tem que levar para o pessoal esse não. Talvez a pessoa esteja dizendo que não aceitando naquele momento por N motivos. Muitas vezes porque, de repente, não está com condições financeiras naquele momento, talvez ela esteja indecisa entre o produto ou o serviço, né? Então, tem N motivos que muitas vezes leva a pessoa a dizer um não. E se a gente tiver uma boa observação, conversar com a pessoa, muitas vezes ela vai te dar nas entrelinhas ali as dicas do porque ela não aceitou, né? E no momento que ela, muitas vezes estiver te falando, né, conversando, tu pode muitas vezes nessa conversa tá extraindo muitas vezes o real motivo do não. E no momento que tu consegue extrair esse real motivo, muitas vezes tu pode direcionar de uma forma melhor, oferecer de repente um outro produto que realmente seja o que ela precisa. Talvez ela te disse um não determinado produto porque ela não tinha também total certeza do que ela queria. Então, o saber receber um não, muitas vezes, é importante, que ele pode muitas vezes estar te levando a um sim posteriormente. Porque se tu não levar pelo pessoal e tu continuar esse relacionamento com a pessoa, não olhar para ela, né, com um olhar negativo, talvez continue alimentando, não foi neste momento, ela te disse um não neste momento, mas muitas vezes continua alimentando esse contato, né, esse cliente, porque com certeza
vai chegar um momento que ela vai te dizer o sim. Mas não receber como algo negativo, algo pessoal, né? Pessoal, Receber de coração limpo, aberto. é porque eu percebo assim, ó, porque quando alguém me oferece algo, né, e de repente a pessoa não entende daquilo, ela não tem um conhecimento mais amplo, ela não conseguiu me mostrar os benefícios daquele produto. Sim. Então, de repente, quando falta esse conhecimento, né, de falar a respeito, porque às vezes tu vai me oferecer algo. E eu vou achar assim, não, né? Porque tu não conseguiu trazer sabe aquele pontinho que era o que eu precisava saber. Quando tu diz aquilo que tu despertou o interesse, aí aquilo vai tomar uma nova fórmula para mim. Que nem tu disse assim, eu não vou levar pro pessoal, tu vai me oferecer, Fê, tu não quer fazer um curso lá na UX, tal, 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 tal? Naquele momento eu, não. Aí tu vai esperar um tempo e tu vai fazer o quê? Tu vai entrar em contato comigo. Olha, agora apareceu isso e isso. Ou tu vai tentar, de alguma forma, introduzir aquele assunto sem ser pegajosa, sem ser chata, de uma forma leve, né? Agora, se tu vem e me oferece, eu digo, não, 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 não. E eu levo pro pessoal. Né? Tu leva pro pessoal, bah, mas a Fernanda tá me bloqueando, né? Não! Aí tu vai deixar de me dar um sorriso, tu vai deixar de me oferecer outras coisas, por quê? Porque tu ficou com a impressão que eu estou te bloqueando, e na realidade foi aquele momento, aquela situação, né, que me levou a não querer. Mas quando tu começa a me falar a respeito, ou trazer outras coisas, aí eu vou, mas é isso! Então, o que tu poderia dar de dica, Dani, da relação do vendedor com o produto que ele está oferecendo? Eu diria que a gente tem que ser produto do produto. Produto do produto? Deu um nó. O que é isso? Olha, a gente precisa ser produto do produto. Por quê? Porque quando tu conhece o produto, tu consegue... eu sempre digo que, por exemplo, quando eu vou trabalhar com meus cursos de pós, eu tenho que estudar o produto. Eu estudei lá, eu conheço como funciona, né? A instituição, eu sei o quão importante ela é, todo o benefício que ela tem, né? Mas eu estudei lá, então eu consigo falar melhor com mais amor, né? Porque eu também estudei lá. A mesma coisa quando eu vou vender um produto da linha que eu trabalho, que é da linha da Rinode. Eu experimento todos os produtos. Então, todos os produtos possíveis que a gente tem em linha, eu experimento. Por quê? Porque quando eu sou produto do produto, eu consigo falar melhor dele. Eu vou saber dizer o benefício, eu vou saber dizer o porquê que ele é bom, porquê que ele, né, para que ele serve. Eu vou poder dizer muitas vezes se eu usar tal produto ou se eu comprar né, se eu adquirir esse curso, qual é o meu benefício que eu vou ter lá adiante? Então, eu vou conseguir dizer o total benefício, o ganho que a pessoa vai ter, né? Então, a gente precisa ser produto do produto. Se a gente tiver essa oportunidade, eu acho que todo mundo deveria experimentar, viver essa experiência do produto que a gente está trabalhando, ou do serviço que a gente está ofertando, né? Porque aí é uma verdade, né? É uma verdade. É uma verdade. Eu acho que a gente... Isso, e a primeira pessoa a comprar o produto tem que ser nós mesmos. Porque se nós não gostar, não tiver uma experiência legal, uma experiência positiva sobre aquele produto, aquele serviço, a gente não vai conseguir falar. A gente não vai conseguir, a gente vai acabar, não vai conseguir falar, a gente vai acabar mentindo. Então, aqui estou trazendo um comentário aqui, honrando também quem está ouvindo. Quando tu fala assim, honrar o cliente, olhar para o cliente, conhecer o produto e falar a verdade, né? Do que está acontecendo. A Cláudia Teixeira, que ela também trabalha com produtos, com vendas, né? Ela trabalha com uma outra linha, aí, que também é maravilhosa.
Ela colocou aqui, a confiança é a base de qualquer relação. A confiança, como tu disse, eu estou falando algo que é verdadeiro, tu pode acreditar nisso, né? Porque eu já provei, eu já experimentei e eu sei da qualidade do meu produto. Então, quando eu sei da qualidade, eu posso falar com propriedade. Se eu vou te vender algo e eu nem sei, porque eu nem acredito, eu nem comprei aquilo como real, eu não vou falar, não vou estar sendo verdadeiro. Aí ela colocou, quando o cliente busca o profissional é porque confia e se entrega. Porque quando segue isso que tu tá falando, eu vou dizer assim, não, olha, a Daniela, ela fala dessa linha que ela trabalha, ela realmente usa essa linha. Ela trabalha na UX, ela estudou lá e hoje ela fala de algo que realmente fez diferença na vida dela. Porque hoje tu é formada, qual é a tua formação mesmo? Em marketing e pós-graduação em gestão de pessoas. Então, a UX te deu uma visão ampla para trabalhar dentro do que tu já ama, né? Então, tu aprendeu outras técnicas, outras coisas e no tratar com as pessoas. Então, tu pode dizer com propriedade o quanto esse sonho que você não ganhou nas mãos, né? Você é da mesma linhagem do que eu, que foi batalhando, buscando e não batalhando de dor, mas batalhando quando eu digo assim, de indo atrás, um passo depois do outro para se formar, fazendo algumas escolhas. Eu vou deixar isso porque eu escolhi isso. Então, tu viveu isso, né? E aí, com esse curso, né, e com essa pós-graduação, que tu já tinha as vendas com total facilidade na tua vida, né? Pelo que eu conheço da tua vida, tu já foi vendedora desde os teus 14 anos, né? Gostaria até que tu desse uma palhinha a respeito disso. Então, tu pode falar com propriedade, que é o que a Cláudia fala. Quando um cliente teu for buscar você de novo, comprou uma coisa contigo, ele sabe que foi bom, então ele vai voltar e ele vai te indicar, porque ele tem confiança, porque tu não tá oferecendo algo que é mentiroso ou algo que tu nem sabe. Né? Porque às vezes o produto é bom, mas tu não entende dele. Então, como é que eu vou ser a imagem do produto que tu disse que é o produto do produto, né? Seja o produto do produto. Se eu não conheço, né? Então, às vezes, eu percebo nos atendimentos que, trazendo as duas coisas, né? A venda e a realidade dos atendimentos, porque eu trabalho com coach também, que é colocando meta para as pessoas voltar, para as pessoas se entenderem, para, né, se direcionar. E às vezes as pessoas estão perdidas, elas estão no negócio, mas elas não vestem a camiseta. E quando vestem, elas não estão no número certo, tu entende? Que é aquela coisa assim, eu quero fazer, mas eu não sei como. O como fazer é o conhecer, é ser o produto do produto, né? Porque aquilo se integra em você. Eu vou vender cosmético, então eu preciso estar de acordo com aquilo. Porque se eu for vender cosmético e eu não tiver uma pele hidratada, eu não tiver uma aparência saudável, como que eu vou estar vendendo uma coisa que eu não estou representando aquilo? Sim. Não sei se eu estou correta, mas me parece isso. Podia falar um pouco disso, de tu ser mais, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais disso, de tu representar aquilo que tu está vendendo. Como que é isso? Porque eu posso ser vendedora de semi-joias, né? Eu posso ser, sei lá, mas como é que junta isso com a postura do vendedor? Se tu pode falar um pouquinho a respeito disso. Eu acredito que não só nas vendas, mas em todas as profissões, a gente precisa se adequar àquela profissão, né? Então, por exemplo, como eu trabalho no setor comercial da universidade, então eu acredito que eu preciso estar dentro das características daquele profissional, porque eu preciso passar credibilidade para os alunos. Eu não posso ir lá toda desleixada, né? Porque já vai ficar uma impressão errada, né? Para estar do outro lado, né?
E muitas vezes a questão do desleixada que eu falo, muitas vezes não é nem a questão de tu precisar estar com uma roupa de marca. Tu pode estar, às vezes, pode estar bem arrumadinha, até com um vestuário mais simples, mais barato, dizendo assim, né? Popular, né? Popular. E a questão do trabalhar também com o lado do cosmético, é o espelho, né? A gente acaba sendo o espelho do cliente, porque como eu vou vender muitas vezes um produto que eu não estou usando, né? Acaba sendo contraditório. Como eu vou dizer para uma pessoa que, por exemplo, esse batom, ele não borra. Olha que maravilha. Eu posso sair com ele, posso ir numa festa, ele não vai borrar, porque ele é um batom, né, sequinho. Então, assim, como eu vou poder explicar para o cliente isso se eu não estiver usando, se eu não estiver com aquela postura adequada, se eu não estiver, muitas vezes, vestido adequado, vestida, maquiada, eu preciso incorporar o que eu estou trabalhando. Entendi. O que eu estou trabalhando para poder atuar. E aí tu tem que estar também de acordo com o ambiente, né? Porque não adianta tu dizer assim, por exemplo, eu sou assim, se quiser eu sou assim. Mas quando tu coloca essa barreira, eu sou assim, eu vou, de repente, estar excluindo alguns clientes, né? Porque o profissional é uma coisa, o pessoal é outra. Quando eu tô na minha casa, quando eu tô no meu lazer, é uma coisa. Quando eu estou no profissional, eu tenho que estar naquela estrutura do profissional, né? Porque quem está ali, que tu está explicando, tu está oferecendo, ela quer alguém que passa credibilidade para ela, confiança, segurança, que saiba explicar, que saiba falar. Porque se eu vou lá de qualquer jeito, como um jeito que eu vá, de repente, para uma baladinha, né, digamos assim, de repente a pessoa vai ficar meio assim, né? E não falando nada a respeito do tipo de cada um se vestir, nada, mas são posturas, né? É como quando eu estou na postura de advogada. A gente tem um perfil, né? E não é porque então tu vai só se vestir assim. Não, tu saber se compor para aquele momento. Eu tenho uma audiência, eu vou estar daquele jeito, né? Ou eu vou estar atendendo um cliente na terapia e eu vou estar lá com uma roupa de baile, por exemplo, ou com uma roupa de ir pra piscina. Não combina, né? Porque a pessoa, quando tu vai, por exemplo, se tu vai lá para mim te atender, o que tu quer receber? Tu quer ver que aquela pessoa se importou contigo, né? Que ela se arrumou, que ela se ajeitou, porque tu é uma pessoa especial. Eu não vou chegar lá toda descabelada, toda não sei o quê. Por quê? Porque eu me importo com a pessoa. Então, eu acho que isso é um pouco do que tu fala também tem a ver com isso, né, Dani? Eu sempre digo que como a gente é a cara da empresa, né? É o cartão de visita da empresa, ou o cartão de visita nosso, muitas vezes, né? A gente, o cliente, ou, né, ele vai primeiro comprar a gente. Porque ele vai olhar a gente, dependendo da forma que eu me posicionar, ou que eu estiver, muitas vezes, que eu aparecer na frente dele, né? Adequadamente ou não. É onde que ele vai, muitas vezes, eu vou passar aquela credibilidade que tu fala. Então, eles primeiro compram nós, para depois comprar o serviço. Então, assim, é um engano, é uma mentira, né? Que quando passa pra gente, não, ele tem que comprar pelo que eu sou. Não. Tu chega antes do que teu produto, tu te mostra antes, né? É como alguém que vai fazer terapia comigo. Então, eu, Fernanda terapeuta, se chega lá, eu tô com o olho inchado de tanto chorar, eu tô lá largada, eu só reclamo da vida, tu vai dizer, não, eu não vou fazer terapia com essa pessoa aí, ela tá pior do que eu, né? Eu trabalho com questão do coach, que é para gestão de negócios, para te achar o teu foco, o teu objetivo. E aí, quando tu fica me conhecendo um pouco mais, tu diz, nossa, a Fernanda é totalmente desorganizada, a vida financeira, que tu vai falar para nós disso também, né? A vida financeira é toda enrolada, né? Ela mistura tudo e não sabe.
não é real, então eu vou estar falando de algo que não é real, que é como tu disse. Então, eu preciso ser aquilo, acreditar naquilo. E na terapia a gente trabalha justamente isso. Isso, os tópicos que a Dani está passando, e a gente ajuda a pessoa a dar os passos, porque a Dani não nasceu assim, linda, maravilhosa, né? Ela já tinha os dons, né? Ela gostava de fazer as coisas, né? Ela sempre foi estrategista, ela sempre foi de argumentar. Que isso eu quero que tu também fale, Dani, disso, se for possível, tu dar uma palhinha, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, Dani, mas eu não tenho jeito para vendas, né? Vendas é só para algumas pessoas, não é para todas, né? Quem é tímido não pode ser. Isso é verdade, Dani? Não, Fê. Eu penso que todos nós, já desde pequenos, muito pequenos, a gente já vende. Só que a gente não, muitas vezes não assume isso. Porque, por exemplo, a gente já vem com o dom de negociar desde pequenininho. Por exemplo, quando a gente é criança, bebezinho, a gente chora. Por que a gente chora? Porque a gente quer um mamar ou a gente quer um colinho, né? Então, a gente está negociando ali com a mamãe, né? Aí, depois, a gente acaba crescendo um pouco, né? Aí, a gente, no momento da adolescência, na época de namorados, né? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente acaba também vendendo, só que a gente está vendendo nós mesmos, nosso peixe, dizendo assim, né? Vendendo porque a gente, muitas vezes, para tu conquistar, de repente, aquela pessoa, tu vai mostrar tudo teu melhor, né? E é onde que muitas vezes tu também tá te vendendo. Quando tu vai numa vaga de emprego, a pessoa pode ser tímida, pode ser descontraída, pode ser extrovertida, né? Mas numa vaga de emprego também, tu vai estar vendendo, porque tu vai estar vendendo a tua pessoa, né? Para ser contratada. Uhum. Eu sempre digo que todo mundo vende, só que as pessoas acabam não assumem isso. E o que eu digo assim, que ninguém nasce sabendo, né? Eu tive sempre uma facilidade nessa questão das vendas, né? Pelo fato que eu sempre fui muito falante. Desde pequena, sempre fui muito comunicativa, né? E daí, pela uma fatalidade que me aconteceu na vida, que foi aquela vez do acidente do carro, né? Então, eu precisava ter uma renda maior para mim poder fazer uma plástica. Então, o que eu pensei? Primeira coisa, fazer uma renda extra. Então, eu comecei a vender. Então, eu tinha o lado comunicativo muito forte em mim, mas eu tive que aprender. Eu tive que aprender, eu muitas vezes observava os outros fazendo, a forma que eles atendiam, eu comecei a olhar, e as vendas, o vender é vender todos os dias, um pouquinho que tu faça todos os dias, tu vai conseguindo ter os teus argumentos, tu vai conseguindo ter a tua experiência, tu vai criando tu vai testando, sabe? Tu vai testando e tu vai conseguindo ter a tua essência, né? E, por exemplo, uma pessoa que seja tímida, muitas vezes as vendas vai ser um diferencial na vida dela, porque ela vai, muitas vezes, ela vai poder, muitas vezes, estar iniciando, pode estar fazendo essa atuação, né, atuar nessa área, e muitas vezes ela pode estar perdendo essa timidez com treinamentos, lendo livros, assistindo, né? Tem muitos filmes que falam sobre vendas. Então, assim, em vários formatos, em várias situações, tu pode estar perdendo essa timidez. E o dia a dia, nada melhor do que o dia a dia. Porque o vendedor, ele não nasce sabendo, mas ele se melhora a cada dia. Se constrói. Deixa eu só colocar aqui que a Jéssica Pegoraro, ela tá mandando boa noite. Ela estava atendendo, né? Ela estava com medo de não ter pegado a live, mas ela está assistindo. A Cícera Oliveira Soares também está dando boa noite, que está assistindo. A Sara, que é advogada, é coach também, está assistindo. Disse que está muito interessante o assunto. A Roselei Serata também está assistindo, mandou uma boa noite. Então, gratidão a todos que estão aí. E vocês podem fazer perguntas, tá? Que a gente vai estar sendo uma contribuição. Eu quero aproveitar o gancho do que a Dani falou ali,
para vocês verem assim, ó. A Dani entrou nas vendas em função de uma situação, né? Então, ela teve um acidente e aí ela queria fazer uma plástica. Ela poderia ter feito que nem um avestruz, botado a cabeça embaixo da terra e pronto, né? Então, se escondendo e esperando que, de repente, o SUS, não sei o que, o pai ou a mãe, alguém desse para ela. O que ela fez? As vendas pode ser uma possibilidade na minha vida. Eu quero o quê? Eu quero criar. Ela ficou naquela, o que mais é possível aqui, o que mais é possível, como é que eu posso aumentar? E ela era uma criança adolescente ali, né, Dani? Fica 14 anos? É. E ela criou uma situação e ela ampliou uma coisa que ela já tinha. Então, em vez dela ficar tímida, acuada, com medo, né? O que ela fez? Ela olhou para a situação, olhou assim, olhão, né, Dani? E disse, o que eu vou fazer aqui? E ela partiu para o abraço, né? Ela foi para frente. E assim, às vezes, Dani, as pessoas ficam com medo de investir no negócio delas, porque nós somos o nosso negócio, né? Então eu fico com medo, fico acomodada, eu não sei o que fazer, eu não tenho renda, eu tô em casa, eu não tenho renda, eu tô desempregada, eu não tenho renda, eu não sei o que fazer, mas eu não tenho renda. Vou vender? Ah, vender não dá. Não, vender não é para mim. Vender. E eu não estou dizendo que você tenha que vender, mas o vender, como a Dani disse, o vender está no todo dia. Quando eu estou falando de mim, quando eu vou procurar um emprego, quando eu vou encontrar uma pessoa que eu quero, uma pessoa para ser uma contribuição na minha vida, quando eu estou fazendo um círculo de amizades, né? Eu estou vendendo. Quando eu estou fazendo a comida para minha família, né? Então, eu faço a comida e eu quero que eles gostem, né? Então, também eu estou usando isso. Então, eu queria que vocês vissem, meus queridos, o como vender faz parte do nosso dia a dia. Como a Dani disse, desde bebê, desde bebê. Então, o que você está fazendo que está enterrando a sua cabecinha, né? Embaixo da terra, e não está usando essas habilidades que todos nós temos. Você poderia falar um pouquinho disso, Dani, quando a pessoa tem medo de ir para frente, né? Porque são os medos. O que tu pode falar a respeito dos medos, Dani? Eu acredito assim que, em primeiro lugar, a gente... todo mundo tem um motivo, né? Claro, muitas vezes, se tu for, né, se tu estiver muitas vezes trabalhando como no tradicional, ou até mesmo, né, todo mundo tem um motivo. Por que tu está trabalhando? Por que tu está vendendo? O porquê das coisas? O meu motivo, na ocasião, foi a plástica. Uhum. E, através dessa situação que eu tive, eu acabei descobrindo um grande amor, que é as vendas. Gente, eu amo vender. É o que eu mais gosto de fazer, é vender. Então, a partir dessa situação ali, eu poderia, como tu disse, ter me enterrado ali e ficado. Porque, gente, não foi fácil. Foi um acidente de carro e eu fiquei com uma cicatriz no rosto. Então, eu fiz ao contrário. Eu busquei uma fonte de renda para me conseguir suprir aquilo que estava me doendo na ocasião. E muitas vezes a gente tem essa dor por algum motivo, muitas vezes, ou tu quer muitas vezes ajudar um filho, tu quer muitas vezes comprar um carro, tu quer, né, fazer uma faculdade, mas muitas vezes a gente acaba ficando só no querendo, e a gente nunca acaba não indo em busca. Então, eu acho que para mim as vendas foi um diferencial na minha vida, porque eu consegui alcançar muitos objetivos. Não foi só essa questão. Eu descobri um amor, né, que é as vendas, eu descobri uma profissão e também consegui coisas materiais também através dela. Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo. Muitas vezes é uma pessoa mais tímida que diz, eu não tenho jeito para isso. Não, isso é algo muito tranquilo. É só, muitas vezes, tu buscar um treinamento, ou até mesmo as empresas proporcionam esses treinamentos, né, essas ferramentas, né? E eu também me coloco à disposição. Quem tiver alguma dúvida, ou quiser, né, alguma dica, gente, me coloco à disposição de vocês.
É algo que eu sempre digo que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Verdade. Então, fico à disposição também, e eu acho que a gente pode se reinventar e pode buscar cocriar o que a gente almeja. E é uma boa forma de alcançar esse desejo através das vendas, através do teu negócio próprio, muitas vezes, ou até mesmo de um trabalho tradicional, né, que te proporcione também isso. Eu acho que o que a gente não pode é ficar parado. A gente tem que buscar. Aqui tem, deixa eu falar, eu acho que ela é espanhola, pelo que está escrito aqui, eu vou tentar traduzir, né? Acho que é isso que ela botou lá. Também sou comerciante, a Maria Odina Chagas. Ó, tá, internacional o negócio aqui. Legal. Bem feliz com tudo isso, né? Porque a gente precisa ser ousado, né? A ousadia em tudo na nossa vida. Porque se a gente não fosse ousado, a gente não ia nem aprender a caminhar, né? É verdade. E tu precisa da ousadia para aprender a caminhar. Tu precisa da ousadia e da coragem para sair daquele núcleo que tu tá só em casa com a mãe, com o pai, e tu vai para a escola, para a escolinha. Então, tu já tem aquela coragem, né? Aquela ousadia. Então, é uma turma nova, é colegas novos, né? E aí, depois disso, tu vai sempre sendo ousado, tendo coragem, você vai e você consegue, né, meus lindos? Então, às vezes pode aparecer algum negócio, alguma situação, e você fica com medo. Um dos medos que eu vejo, Dani, que eu gostaria que você falasse, é a respeito do planejamento financeiro. Por quê? Algumas pessoas ficam assim com medo, porque culturalmente, né, Dani, se tem aquilo, eu quero o emprego fixo, com renda fixa, e é aquilo que eu vou ganhar. Eu não tenho possibilidade de aumentar. Minha renda é aquela. Eu posso fazer um pouco de hora extra e tal, mas é aquela. Aí as pessoas têm medo. Eu não estou fazendo apologia para saírem dos seus empregos, porque depois eu quero que a Dani até fale, porque a Dani faz isso paralelo. Ela ama a profissão dela, né? Trabalhar na UX, vendendo sonhos, sonhos que se tornam realidade, que não fica só no sonho, né? Porque no momento que a pessoa começa a estudar, aquele sonho vem para a realidade e ultrapassa as expectativas, né? Porque um curso abre muito a mente. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco do planejamento, né? Porque eu vejo as pessoas falando assim, mas como que eu vou me organizar? Porque eu não sei quando entra, como entra e o que entra. Como que é possível fazer isso, Dani? Com a tua experiência? São quantos anos de experiência mesmo em vendas? 22 Quantos anos? 22. Mas é que eu comecei muito nova, não é que eu seja velha. Então, o que eu poderia dizer de dica nesse sentido? Eu acredito que essa dica seria mais para empreendedores do que até mesmo o tradicional, né? Porque geralmente o tradicional tem tem toda uma estrutura financeira, muitas vezes, ou até mesmo setores que vão auxiliar né, nesse sentido. Mas para quem é empreendedor, muitas vezes para quem está trabalhando com venda direta, para quem muitas vezes está nesse segmento, o que eu poderia assim dar de dica, que eu sempre digo, né, para as pessoas que são próximas a mim, eu acredito assim que a gente precisa ter um planejamento financeiro no sentido que a gente não pode, a gente tem que ter noção que a gente tem um lucro e a gente tem um custo. A gente não pode, muitas vezes, no momento que a gente tem esse valor na mão, né? A gente não pode, muitas vezes, se empolgar e acabar usando todo esse valor. A gente tem que ter essa organização de separar o que é teu custo, o que é teu lucro. No momento que tu tem essa situação bem organizada, separada, você vai sempre conseguir, com o teu custo, recomprar o produto, muitas vezes está se organizando, se você presta um serviço, muitas vezes está podendo investir no teu negócio, né? Com o teu custo, porque você vai ter esse capital de giro para poder estar se reorganizando. E o lucro
vai utilizando, né? Nas tuas contas básicas, muitas vezes na tua vida mesmo, né? Mas ter essa organização, saber o quanto que é o teu custo e quanto que é o teu lucro. E trabalhar com o teu custo para poder se reinvestir no seu negócio, né? No seu planejamento. Então, seria legal a pessoa, de repente, eu vou dizer como é que eu faço, né? A gente tem essas parcerias, né? A Dani trazendo o conhecimento dela e a gente vai se trocando. Ela traz o conhecimento dela ali, eu levo para ela as questões da consciência, da evolução, a gente vai se trocando, né? Ela vai falar das parcerias também. Mas o que a gente aprende, né, Dani? Que a gente pode ter fazer o seu livro caixa dentro do que a Dani está dizendo, né? Então, eu vou ter, hoje é dia tal, o que entrou, né? O que eu vendi, ou o que eu atendi, quanto que entrou de valor? Você colocar o dia a dia, né? Entrou, porque quando a gente diz assim, eu sei, eu não sei. Porque você vai tirar da carteira e vai gastar e você não sabe nem aonde foi. Então, eu preciso saber o que entrou, como a Dani diz, então pode estar anotando, eu tenho meu caderninho onde eu anoto todas as minhas entradas. E mesmo quando eu faço um atendimento solidário, está anotado ali. Fiz um atendimento solidário, onde eu atendi de tal a tal hora, e eu coloco. Então, eu sei tudo o que eu fiz. E colocar também as despesas, como a Dani disse, né? Tudo. O que eu utilizei? Eu usei a despesa com o papel higiênico, a despesa com a água, com o cafezinho, se eu vou, porque às vezes o cafezinho faz parte das vendas, porque eu vou tomar um café com alguém, eu já vou estar utilizando isso para estar divulgando, é um gasto. O meu transporte, né? O que eu uso, porque às vezes as vestimentas que eu estou usando para me apresentar também é um custo quando eu estou direcionando aquilo para o trabalho. É diferente quando eu compro uma roupa para sair. Não, isso aqui eu vou comprar um calçado confortável, bacana. Então, você ter ali, o que eu vou precisar? Bom, eu preciso desse material, kit, sei lá o quê, ou, né? Você tem que ter ali a relação do que você vai gastar. Para chegar no final do mês, você ter assim na sua frente o que entrou e o que saiu. Você vai ter duas colunas, né, Dani? E aí, tu vai ver o que tá faltando ali. Porque se eu não fizer assim, aonde foi o dinheiro? E como tu disse, né, Dani, se eu misturo o dinheiro do meu negócio com o dinheiro do meu bolso, não vai fechar. Aí muitas vezes é onde a gente diz, pá, mas eu investi lá, não deu certo. Não é que não deu certo. Talvez tu soube organizar financeiramente, muitas vezes é bem importante esses detalhes, né? Porque parece uma coisa tão simples, mas assim, essa organização é fatal, né? Ela é decisiva muitas vezes no teu negócio. Então, tu tem que ter uma organização para tu poder continuar podendo visualizar, né, os teus reais ganhos, né? Foi que nem a gente estava conversando antes, né? Que a gente teve a conversa da coxia antes, né? E depois a Dani também falou aqui de tu saber o quanto tu vai gastar. Então, se a renda que entrou no escritório, no consultório, ou nas vendas, seja no que for, eu vou estabelecer o quanto eu vou tirar de prolabore. Bom, se eu estou no início do meu negócio, eu não vou botar um prolabore muito alto, porque eu preciso investir no meu negócio. O meu negócio precisa de dinheiro, o meu negócio precisa de energia, a minha energia, né? E precisa de dinheiro. Então, eu vou estabelecer um prolabore, que é aquele valor que eu vou fazer as minhas coisas pessoais. As minhas coisas pessoais não é as coisas da empresa. Eu sou a minha empresa quando eu estou no horário de empresa. Se eu vou tomar um cafezinho, né, Dani, só para explicar, eu vou tomar um cafezinho com uma amiga minha que não tem nada a ver com o meu negócio, não sei o quê, porque eu vou lá no meu happy hour, aquilo não é para o trabalho. Sim, então eu não posso contar como despesa de trabalho, aquilo eu tenho que colocar como gasto do meu prolabore.
Então eu tenho que ter essa noção. Ah, é tudo para o trabalho. Não, não é verdade, porque aí a gente quer se enganar. Então, quando que dá as confusões que nem a Dani disse? É quando eu uso o dinheiro do meu Prolabore para as minhas coisas pessoais. A Fernanda, pessoa física. O dinheiro do escritório é do escritório, aquele eu não vou mexer, que é o que eu faço, eu não mexo, aquele é para as despesas do escritório. E eu tenho dividido ainda, Dani, o que é do escritório como advogada, o que é como terapeuta e o que é como palestrante e dando curso. São caixas diferentes, onde eu tenho o Prolabore de todos eles, porque eu faço várias funções, então eu mereço, né? Mas cada um tem o seu. E eu não misturo. Né? Foi que nem tu me disse, Fer, cada coisa no seu lugar. Então, é essa visão que a gente precisa ter. Porque tu também tem a tua renda como da UX, né? Que é o teu salário. E tu tem a tua renda como empreendedora da Rinode. Tu não mistura as coisas, né? A renda entra daqui e a renda entra ali. Mas se tu pegar tudo que entrou, como é que tu vai repor o teu estoque? Como é que tu vai fazer tuas coisas? Não tem como, né? Isso mesmo. Deixa eu só, antes de tu falar, que tem aqui umas pessoas falando. Só pra gente honrar as pessoas que estão aqui, né? Que eu amo todos eles. A Cirlei Maria Rodrigues mandou uma boa noite. A Laisa, que é uma empreendedora, né? Uma pessoa fantástica também. Ela tem a empresa Pé a Pé. É uma podóloga. Ela disse que legal. Eu trabalho com porcentagem no meu trabalho. 40% para o trabalho, 40% meu e 20% extra, como dízimo de poupança. Né? Então, olha que bacana, olha, bem legal. Vou repetir o que ela colocou. Ela 40% é do trabalho, 40% é dela, 20% extra como dízimo de poupança, aquele ela não mexe, né? E ela colocou assim, a Liza, o Z, eu não me lembro o que é, Ferreira. Como não consigo tirar Prolabore, faço assim. Então, ela não tem um Prolabore, mas ela vai trabalhando com isso, o dízimo, que fica lá, que é a poupança. A Jéssica Pegorato, ela disse, adorei essa, muito importante, né? Porque a Jéssica também é uma empreendedora. Então, assim, ó, é bem importante essas dicas porque elas trazem pra gente essa clareza. Porque quem é empreendedor que precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque a gente deveria aprender desde criança, né, a lidar com o dinheiro, né? Então, as mesadas são legais quando tu dá e a criança sabe trabalhar com aquilo, porque não adianta tu dar a mesada e depois tu vai pagando todas as outras coisas, né? Então, saber lidar com o dinheiro, porque quando a gente não sabe, né, lidar com o dinheiro, tu gasta tudo, porque o dinheiro entra aqui e sai aqui, é muito fácil, né? Então, do planejamento financeiro seria mais ou menos isso que tu traz de contribuição. Então, a pessoa ter consciência, fazer um livro caixa, não misturar ali as estações, né? Cada coisa no seu lugar. Então, isso que eu acho assim que foi bem importante que tu passou pra gente, de fazer isso. Às vezes, sabe, Daniela, tem pessoas que não tem como ter um contador para estar ajudando, né? Para estar orientando. Mas tem o Sebrae, que é um órgão que ele incentiva muito o empreendedorismo, né? Eles dão muitos cursos, como tu falou em cursos, né? Que tem aperfeiçoamento, o Sebrae oportuniza agora online. Antes eles estavam dando algumas coisas, orientações presenciais. Agora eu acho que é só online, né? Mas eles têm bastante cursos, porque o planejamento financeiro, ele é aprendido, né? A Dani, desde os 14 anos, tu podia dizer para nós com o que tu começou a trabalhar com 14 anos, Dani? O que tu fazia? O que tu vendia?
Eu comecei trabalhando com a venda de lingerie, né? Depois, por 11 anos, eu vendi pijamas. Eu vendia confecções tulípano. Então, eu sempre digo que eu vendia muitas vezes para a mãe, que era gestante, e depois, como eu vendi por muitos anos, eu acabei vendendo até para as crianças depois. E depois eu trabalhei também vendendo em feiras e eventos. A primeira vez que eu andei de avião, né, e fui viajar sozinha, né, foi através das vendas. Eu estava trabalhando na festa da uva, né, vendendo manta de massagem, né, e tinha a Belfiore, que vendia as flores de madeira, que estava bem em frente ali onde eu estava, e eles ficavam me observando, né, trabalhar. E até que eles me chamaram e me fizeram um convite. Então, no último fim de semana eu trabalhei com eles gostaram do meu trabalho, né, em si, e eles me levaram numa feira internacional de artesanato que tinha lá no Rio, e eu fui vender flores de madeira lá. Foi bem bacana. Essa foi... Eu também já vendi também... eu já vendi de tudo. Eu já vendi toalha de mesa, já vendi bijuteria, trufa. Nossa, eu vendi Natura, vendi Avon, já vendi um pouquinho de cada coisa. E hoje acabei direcionando toda essa parte das vendas diretas na Rinode, porque ela é completa. Então, é muito boa, né? Tem bastante estrutura. Então, eu acabei direcionando agora hoje nas vendas diretas, eu só trabalho com eles. Eu já vendi um pouquinho de tudo. Gosto muito dessa parte das vendas. E eu ouvi falar que o pessoal diz que tu só não vende pedra, porque o que colocar na tua mão, tu vende. Então, é aquela coisa assim, me dê um produto e eu vou vender, né? Porque que nem tem uma história, eu não sei ela bem direitinho, mas só o miolo, né, que eu me lembro. Se tu fosse vendedor de calçados, te mando para um lugar onde ninguém usa calçados, né? Nós duas somos vendedoras. Eu vou olhar e vou dizer assim, meu Deus! Me mandaram para um lugar onde ninguém usa calçado e nem conhece calçado. Não, né? Aí vem a Dani e vai dizer assim, uau, que oportunidade! Eu vou ser a maior vendedora de calçado lá, eu vou ter uma comissão maravilhosa, né? Então, é ponto de vista, né, Dani? Por isso que o pessoal diz que a Dani só não vende pedra, e mesmo a pedra, ela vai vender. Então, isso que eu quero. Energética, eu quero que vocês percebam isso. E o nosso tempo está acabando, mas eu queria que a Dani falasse assim, ó, qual que é o papel do vendedor na vida das pessoas, né? Porque se tu olha a pessoa, tu não está vendo ele só como um número. Qual que é o papel do vendedor, né? Porque é uma profissão linda, eu acho, uma profissão que deve ter muito respeito por ela, né? Porque se tu constrói sonhos, qual que é o papel do vendedor? Eu vejo a profissão das vendas como uma profissão muito importante, porque ela pode muitas vezes trazer uma experiência tão boa para o cliente ou uma experiência mega ruim para o cliente. Então, assim, o vendedor ele é muito importante, porque se ele atender bem o cliente, se ele conseguir transmitir isso para o cliente, muitas vezes ele vai conseguir chegar naquele ponto importante, né? Por exemplo, muitas vezes, se eu estiver vendendo um curso, eu vou ter que direcionar bem ele para que ele tenha um benefício tão bom que eu vou mudar a vida dele. Né? Eu vou estar ajudando ele a mudar a vida dele, construir um propósito para a vida dele. E se eu estiver, muitas vezes, vendendo um produto, né? Por exemplo, se eu souber indicar uma maquiagem, muitas vezes, ensinar a pessoa a usar o produto, eu vou estar mexendo também na vida dela, na autoestima, né? Muitas vezes fazendo com que ela se olhe no espelho e diga, meu Deus, que linda que eu estou, né? Ou muitas vezes fazendo com que ela se sinta feliz. Então, o vendedor, ele tem o dom de, muitas vezes, transformar a vida de uma pessoa, né?
E então a importância de muitas vezes a gente trabalhar com amor, poder mostrar isso, né, através da gente para o cliente, mostrar o que é o benefício dele, né? A gente vai conseguir mudar, auxiliar na mudança de vida da pessoa. Eu acredito que o vendedor ele ajuda a projetar sonhos, a construir sonhos. E agora, dando uma dica para os vendedores, eu como trabalho com energia, você tem que visualizar você expandindo com aquela sua venda, com o seu produto. Você tem que sair de manhã, ou mesmo se você trabalha em casa, com aquela energia que você vai fazer a diferença. E que você vai vender. Mas você não vai vender apenas por vender, mas você vai vender algo que seja uma contribuição na vida daquela pessoa. Que você vai ser uma contribuição levando o produto que a pessoa precisa e ela vai ser uma contribuição trazendo a comissão, trazendo o valor para você. Então, é uma energia de ir e voltar. E é importante você não comprar essa realidade limitante que é a crise, que ninguém vai comprar, que ninguém vai fazer, né? Por quê? Tem empreendedores que estão abrindo negócio agora, que estão entrando no mercado agora, né? E que estão fazendo a diferença. E a gente precisa muito, a gente está finalizando, das parcerias. Tu poderia falar um pouquinho disso, da importância das parcerias para a gente finalizar? E depois eu gostaria que você desse uma dica de livro também. Uhum. Então, as parcerias são muito importantes, porque principalmente agora nesse momento de que a gente está vivendo, que nunca ninguém esperava, né, uma situação dessas, eu acredito que com as parcerias tu pode alavancar teu negócio. Por exemplo, a gente está fazendo uma parceria muito legal com a Jéssica Pegoraro, ela é uma profissional incrível, visitem a página dela, visitem o trabalho dela, ela é ótima. Também tem a Margarida, né? Eu sempre falo nela, Margarida Fotografias, ela é ótima no que ela faz, Café Caramelo. Então, assim, eu já fiz várias parcerias com eles e é legal, porque tu une o teu negócio com o deles, muitas vezes tu tem uma abrangência muito maior. Ou tu pode, muitas vezes, estar oferecendo o teu trabalho junto com o deles. Então, agregando, né? Então, essa conexão é muito importante, gente. Eu acho que a gente não trabalha sozinho. Então, no momento que tu consegue trabalhar em harmonia e muitas vezes em sintonia, tu vai conseguir ter um alcance maior. Até porque isso é energético, né? Porque no momento que eu não estou pensando só em mim, eu estou fazendo o meu trabalho, mas, alguém precisa de um produto, eu vou indicar a Dani, né? Uhum. Quer fazer sobrancelha, não sei o que, eu vou indicar a Jéssica. Quero fazer uma foto para o perfil, né? Eu vou estar indicando a Margarida ou Margarida, né? Também, muito bom. Assim, até eu vou fazer as fotos com ela. Então, assim, é quando tu indica, tu não fica com medo de estar indicando e o outro ser teu concorrente. Porque quando a gente fica com medo de concorrente, a gente vai lá para baixo, né? Uhum. A gente precisa unir as forças para crescer. Porque se a Dani vem e me conta que ela está vendendo, que ela está fazendo, eu vou ficar feliz. Se eu fico feliz com isso, essa energia da felicidade vem para minha vida. Se eu fico com inveja dela, em vez de estar pensando, mas o que é possível? Eu posso olhar ali para a Dani para aprender com ela, vou pedir umas dicas para ela do que eu posso fazer. Eu estou crescendo. Agora, quando eu digo, mas ela consegue, ela faz, eu não consigo, por que será? Mas que droga, né? Nasceu virada para a lua, né? Então, sim, ela é virada para a lua porque ela tem essa energia do universo, porque ela se conecta com coisas boas. Então é isso, meus queridos. Se desliguem do que é ruim, do que está dizendo que teu produto não sai, que isso é ruim, e se conecte com o bom. Está acabando a minha bateria, nós temos que encerrar. Pode dar uma dica de um livro para nós? Claro, para quem quer muitas vezes trabalhar com vendas e não sabe por onde começar, me coloco à disposição e também para auxiliar no que for preciso. E também uma dica de livro muito boa é a Bíblia de Vendas. Recentemente, de novo, né? Agora, nesses últimos dias, e é muito bom, gente. Leiam que vocês vão adorar.
E vai trazer abrir a mente para vocês. Para finalizar, eu gostaria que tu deixasse algo resumido, curtinho, porque a minha bateria está acabando e é o nosso tempo também para honrar o tempo, que quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas tem que honrar o tempo. O que tu teria para fechar isso aqui com chave de ouro? A gente tem que co-criar a nossa realidade. Eu acho que a gente não tem que ficar na energia do medo, ou do eu não vou conseguir, ou eu não sou capaz. Eu acho que a gente tem que co-criar a nossa realidade e a gente muitas vezes precisa acreditar na gente mesmo. E uma dica de vendas, não tenha medo, vá em frente. Se errou, não tem problema, amanhã tu faz melhor. Eu acho que a gente é com os erros que a gente aprende. E é dia a dia, dia a dia, dia a dia. Todo dia tu vai ser melhor. Não tenha medo, vá em frente. Meus queridos, honrando o tempo que a gente disse 1 hora, né? Deixo aqui o meu beijo, o meu muito obrigado e agradeço a Dani de estar aqui compartilhando com a gente. São as parcerias, é isso que faz a diferença, é utilizar teu tempo de forma criativa. Nós vamos encerrando, porque senão ele vai se fechar sozinho. Então, deixando aqui o nosso tchau e o nosso muito obrigada mesmo. Utilizem essas dicas, porque muito eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Vai fazer. Tchau! E agora eu vou desconectando para conectar com a expansão e a energia. Amém. Você foi.